Agente Batista. Lembre-se, agente Batista aqui mesma coisa que no Dom Casmurro a gente tem quando a gente fala agente do Pádua, né? Agente do Pádua, a família Pádua, a família Batista. Agente Batista conheceu agente Santos em não sei que fazenda da província do Rio. Não foi em Maricá, embora ali tivesse nascido o pai dos gêmeos. Seria em qualquer outro município. Então eles se conheceram na fazenda da província do Rio, né? Fosse qual fosse, ali é que se conheceram as duas famílias, e como morassem próximas em Botafogo, então eles se conheceram lá na fazenda, mas eles moravam próximos ali na corte, ali na capital, né? Ali na cidade. Então, como morassem próximas em Botafogo, a assiduidade e a simpatia vieram ajudando o caso fortuito. Qual que é o caso fortuito? Eles se encontrarem nessa fazenda da província e morarem, né, próximos um do outro. Batista, o pai da donzela, era homem de 40 e tantos anos, advogado do cível, ex-presidente de província e membro do Partido Conservador. Lembre-se que um presidente de província, nós estamos falando de um tipo de governador aqui, né? A ida à fazenda tivera por objetivo exatamente uma conferência política para fins eleitorais, mas tão estéril que ele tornou de lá sem ao menos um ramo de esperança. Apesar de ter amigos no governo, não alcançara nada, nem deputação, nem presidência, ou seja, nem ser nomeado para ser um deputado, nem para uma nova presidência, né? Interrompera a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido, entre aspas aqui, a pedido, disse o decreto. Mas as queixas do exonerado fariam crer outra coisa, né? Então ele não pediu para ser exonerado, é claro. Ele foi forçado a pedir a ser exonerado. De fato, perdera as eleições e atribuía a este desastre político a demissão do cargo, né? O fato, não sei se você estranhou, né? Então ele perdera as eleições e por causa disso ele foi exonerado no cargo, né? Lembre-se que o sistema político não é tão direto como o nosso sistema político de hoje em dia aqui, né? Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais, dizia Batista falando do ministro. Bom, então vamos se localizar aqui, né? Lembre-se que o ministro, o Brasil nesse caso, né, nessa época, ele é governado por quatro poderes, né? Então você tem como os nossos três poderes hoje em dia, né? A única coisa que em vez de presidente você tem o Conselho dos Ministros, e aí você tem o presidente do Conselho dos Ministros, que basicamente é o primeiro-ministro, né? E aí você tem o legislativo e o judiciário, e você tem a figura do imperador, que ele é o poder moderador, né? Então, por exemplo, as porcarias que estão acontecendo no Brasil hoje em dia com o nosso STF, o imperador estaria lá para não deixar essas coisas acontecerem, né? Não deixar nenhum poder abusar do seu escopo, né? Então não era o imperador que fazia o mando dia a dia, o imperador não era o poder executivo, né? O poder executivo era feito pelo Conselho dos Ministros, ok? Então por causa disso que o Batista está sendo nomeado pelo ministro e o imperador nem aparece aqui, né? Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais, dizia Batista, falando do ministro. Cerquei igrejas. Nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse. Processei talvez umas 20 pessoas, outras foram para a cadeia sem processo. Havia de enforcar gente? Ainda assim, houve duas mortes no Ribeirão das Moças. Percebe que já aqui nós temos essa... Não diria nem, né, que é uma... como é que se diz? Dá a entender que havia corrupção. Está explicitamente, né? Ele fez tudo que o presidente, tudo que o ministro gostaria que ele fizesse. Cercar a igreja, ótimo. Então,
Ele está falando de serviço público, né? Mas aí já começa as obras que ele fez, que na verdade não eram de interesse público, né? Nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse, segurança pública, talvez. Processei talvez umas 20 pessoas. Então, como assim? Isso é como é que se diz? É uma qualidade do governo dele. Quem são essas pessoas que ele processou? Pessoas contra, né, o grupinho em que o ministro estava. Outras foram para a cadeia sem processo. Havia de enforcar gente? Ainda assim, houve 2 mortes no Ribeirão das Moças. O final era excessivo, porque as mortes não foram obra dele. Quando muito, ele mandou abafar o inquérito. Se pode chamar inquérito a uma simples conversação sobre a ferocidade dos 2 defuntos. Em suma, as eleições foram incruentas. Incruentas é que não há sangue, né? Então, vamos lá, né? Ele poderia ter sido exonerado do caso, do cargo, Batista, porque ele, usando do seu poder político, como é que se diz? Coagiu a outra parte para que ele fosse eleito. E aí você pode falar, mas isso não é bom para o ministro que está do lado do Batista? Não, porque, claro, a oposição vai usar isso, né? Se a oposição descobre, a oposição usa isso para dizer sobre corrupção, etc, né? Em suma, as eleições foram incruentas, né? Eu não matei ninguém. O máximo que eu fiz é, né, cobrir o caso de 2 pessoas que morreram. Né? Batista dizia que por causa das eleições perdera a presidência, mas corria outra versão. Um negócio de águas, concessão feita a um espanhol a pedido do irmão da esposa do presidente. Né? Então, o irmão da esposa do presidente pediu lá o direito de usar, né, que fossem concedidos algumas áreas de fonte, de rio, sei lá. O pedido era verdadeiro. A imputação de sócio é que era falsa. Então, não só a oposição não só falou que ele havia concedido essa concessão, né? Mas que ele também ganhava com a história, né? Ele era sócio da pessoa que recebeu concessão, logo ele lucrava com a história. Não importa. Tanto bastou para que a Folha que o jornal da oposição, né, a Folha da oposição, dissesse que houve naquilo um bom arranjo de família, acrescentando que, como eram de águas, devia ser negócio limpo. Né? Que, é claro, nós temos a ironia jornalística, né? A Folha da Administração retorquiu que as águas havia não eram bastantes para lavar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal, um fornecimento de palácio. Então, aqui nós temos representado a briga das 2 folhas, uma folha dos conservadores e a outra folha folha dos liberais, né? Lembre-se, Batista é do Partido Conservador. A propósito, não sei se eu já falei isso aqui nessa playlist do Esaú e Jacó, lembre-se que basicamente nós tínhamos aqui o que nos Estados Unidos nós temos com os democratas e os republicanos, né? Nós tínhamos os liberais e os conservadores, né? E a figura do imperador, a rigor, não era nem liberal e nem conservadora, né? A rigor, a figura do imperador estava acima, né? Como poder do moderador, né? Lembre-se que uma das funções do imperador era justamente fazer essa alternância entre conservador e liberal, né? Então, o imperador, ele tinha o poder de chamar novas eleições, convocar novas eleições. Então, ele tirava um ministério, vamos supor que agora é o ministério conservador que está no poder, ele tirava esse ministério e colocava o outro, né? O liberal. Então vamos lá, né? Vamos entender esse jogo político aqui. Antes que eu continue, por gentileza, se inscreva no canal. Se você quiser, é claro, indique esse canal. Me ajude a poder me dedicar mais a isso daqui. Não importa. Tanto bastou para que a folha da oposição, ou seja, a folha liberal,
dissesse que houve naquilo um bom arranjo de família. E aqui nós temos a ironia que a Folha Liberal escreveu, acrescentando que, como era de águas, devia ser negócio limpo. A folha da administração, ou seja, a folha do partido que está no poder, ou seja, a folha conservadora, retorquiu que se águas havia, não eram bastantes para lavar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal. Um fornecimento de palácio, né? Tinha tanto carvão, tanta sujeira da última administração que seria suficiente para fornecer carvão para um palácio. Não era exato. A folha da oposição reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa fora cabal. Podia parar aqui, mas continuou que, como agora estávamos em Espanha, o presidente emendou o poeta espanhol, autor daquele epitáfio. Cunhados y juntos es cierto que están difuntos. E emendou-o por não ser obrigado a matar ninguém, antes deu vida a si e aos seus, dizendo pela nossa língua: cunhados e cunhadíssimos, é certo que são vivíssimos. Né? Novamente, eu acho que não está tão complicado aqui, né? Então nós estamos no terceiro ataque, né? Primeiro a oposição, depois o governo, né? E depois a oposição novamente. Então, eu acho que o modo de discurso indireto aqui complica um pouquinho a coisa, mas é só uma questão de a gente parafrasear, né? Não era exato. Então, a folha liberal da oposição, que não estava no poder, né, reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa fora cabal. Então, ela mostrou não houve toda essa sujeira que vocês estão afirmando que houve, né? Podia parar aqui, então a folha poderia simplesmente se defender, mas é claro que eles não iam simplesmente se defender, eles iam atacar novamente os conservadores que estavam no poder. Mas continuou que, como agora estávamos em Espanha, em referência, é claro, ao cunhado espanhol, o presidente emendou o poeta espanhol, autor daquele epitáfio. Então, o presidente, que é o Santos, né, ele pegou essa parte do poeta espanhol, cunhados e juntos, é certo que estão difuntos. Talvez, eu não consegui achar a referência de onde é esse versinho espanhol. Talvez nós estamos falando de Paolo e Francesca aqui. Estou falando do texto original, né? Por quê? Porque a história de Paolo e Francesca, muito famosa, está lá no canto 5 da Divina Comédia, é exatamente a história de dois cunhados que foram mortos pelo irmão de Paolo. Né? Então, lembre-se, qual que é a relação? Não precisa ter muita relação. Precisa só você pegar um versinho e fazer referência a espanhol, para fazer referência à falcatrua que houve ali e fazer uma graça ali que sirva para você publicar, né? Cunhados e juntos, é certo que estão difuntos. E emendou, por não ser obrigado a matar ninguém, antes deu vida a si e aos seus, isso sobre o presidente. Quem está afirmando isso é a folha da oposição, não o narrador. Cuidado com esses níveis, né? Então a folha da oposição está falando, olha, o presidente, o Santos, pegou esses versinhos e modificou-os porque ele não é obrigado a matar ninguém. Antes ele dá vida, ele deu vida a si e aos seus, dizendo pela nossa língua, cunhados e cunhadíssimos, é certo que são vivíssimos, são muito espertos esses dois, afirmou a folha da oposição.